Então nós temos que buscar perceber melhor o mundo à nossa volta, para que imediatamente salte aos nossos olhos algo que está fora do comum e que pode se tornar uma ameaça. Você sabe o que é vida? O confronto é um fato profissional na vida de um policial e hoje nós vamos falar sobre isso. Esse acrônimo VIDA é uma técnica sobre que a palavra significa ver, identificar, decidir e agir. É a melhor maneira de se lidar com os confrontos que surgem, porque ao longo dessa percepção, em segundos, nós conseguimos definir melhor a nossa atuação e agir, não reagir. Quando nós estamos agindo, tudo fica melhor. Quando nós só reagimos de maneira destemperada ou assustados, tudo que pior pode acontecer. Então, vida é uma possibilidade real que nós temos para que tudo acabe melhor, mesmo na pior situação. Eu vou gravar vídeos falando sobre cada etapa dessa técnica. É muito importante que os policiais entendam que existem sistemas para facilitar o desenrolar de confrontos. Porque o confronto, como eu disse, é um fato profissional. Nós precisamos saber lidar da melhor maneira possível com eles. Por exemplo, no trabalho. No trabalho, quando você enfrenta um tiroteio, enfrenta um combate, você tem que entender que a sua atuação tem que ser estritamente profissional. É difícil, mas a verdade é essa. Então, a coleta de testemunhas, a preservação dos vestígios, a maneira como esse indivíduo agressor é socorrido, tudo isso é importante, porque isso vai ser cobrado depois. Ninguém vai aceitar uma atuação amadora de um policial em um confronto, volto a dizer, é um fato profissional nas nossas vidas. Na vida pessoal, isso também vai ser cobrado. Também vai ser cobrado na atuação profissional, mesmo diante do pior confronto. Vamos saber o que você fez, como você fez, por que você fez. Nós vamos ter que tratar isso de maneira técnica, para que o nosso desempenho seja adequado e que não restem problemas nos nossos confrontos. Seja num roubo num farol, seja num roubo na porta das escolas, dos nossos filhos, como eu enfrentei uma vez, e fui cobrado, e tudo deu certo, porque eu vinha trabalhando disso de maneira extremamente técnica. Eu sou o professor Alex Ninja, professor de conduta policial, e nesse perfil vou te ensinar a ser um bom polícia. Se esse conteúdo te interessa, curte, me segue no perfil. A primeira letra do vida é V. V de ver. Estamos falando de uma mudança de hábito, estamos falando de uma percepção aguçada que deve fazer parte da rotina do policial. Isso tem que se tornar uma maneira de se fazer algo totalmente diferente do que se fazia antes de se entrar na polícia. O ver policial, que deve ser uma constante para que funcione, é uma abordagem técnica de como nós lidamos com a vida. Ou seja, ver é uma atitude de ação. Eu tenho que ter a ação de buscar perceber o que está no cenário à minha frente. Quanto mais eu fizer isso de maneira consciente, de maneira efetiva, mais isso vai se tornar um hábito verdadeiro na minha atuação. E esse é um diferencial imenso para iniciar uma ocorrência. Como nós podemos exercitar isso? No nosso dia a dia, nós podemos e devemos. Nós vamos sair de casa, quem são as pessoas que estão passando na frente da minha casa? Né? Quem são as pessoas que estão cruzando o meu caminho? Quando eu chego nos lugares, o que aquelas pessoas estão fazendo? Eu devo observar discretamente para perceber, essa pessoa deve estar voltando do trabalho, essa deve estar indo para a escola, essa não está fazendo nada, essa pessoa não costuma estar aqui. É um hábito que vai me salvar a vida. Por quê? Quando algo sair do cenário, quando algo sair do esperado, já vai ser percebido imediatamente por mim. O perigo está em todos os lugares, está na nossa rotina e no nosso trabalho, nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Então nós temos que buscar perceber melhor o mundo à nossa volta, para que imediatamente salte aos nossos olhos algo que está fora do comum e que pode se tornar uma ameaça. É muito importante perceber se existe a possibilidade da pessoa estar armada, né? Se existe a possibilidade dessa pessoa estar
observando demais as pessoas à sua volta. Por isso que eu falo que nós temos que ser discretos, porque o agressor é atento. Quem sai na rua para praticar crimes é muito atento. Então nós também devemos ser atentos para poder perceber isso antes que aconteça, né? Quem está interagindo com quem. Se eu observar uma pessoa na rua, eu devo saber com quem aquela pessoa está. E, às vezes, ele está interagindo com alguém que vem andando do outro lado da rua. Se uma dupla vem na minha direção e um se separa do outro e passa um de cada lado meu, são coisas que já começam a sinalizar que você está em perigo. E volto a dizer, quando eu ajo e não reajo, a chance das coisas acabarem bem é muito maior. Volume, volto a dizer, volume na cintura ou dentro de uma pasta que uma pasta está sendo carregada. Como essas pessoas se portam, se elas estão observando as outras pessoas e com quem elas estão interagindo. É muito importante já perceber isso logo que você ingressa no cenário. Quando um grupo vai praticar um crime, existe uma interação. Existe um olhar que é trocado, uma sinalização. Existe uma indicação da vítima. Isso é muito claro na nossa frente quando nós estamos observando o cenário. E passa totalmente desapercebido para o policial que, infelizmente, está envolvido no celular, envolvido num bate-papo com seus familiares e deixa de perceber o cenário à sua volta. Nós não podemos fazer isso. A situação começa a se desenrolar segundos antes. São segundos, mas é totalmente diferente quando eu percebo antes e quando eu já estou no meio da situação. Por exemplo, você chega no estacionamento e tem pessoas do interior de um veículo. Mas o carro está ligado com o ar-condicionado, mas por que aquelas pessoas estão naquele veículo? Ou alguém vem pela contramão, ou alguém acelera o passo para chegar perto de você. São segundos, mas faz muita diferença quando você percebe antes, né? Ouso dizer que, inclusive, algumas coisas não acontecem quando você está atento. Alguns ataques simplesmente deixam acontecer porque você está percebendo o que está acontecendo à sua volta. E nós temos que perceber até para agir, porque nós temos que escolher nossas batalhas. Nós não podemos iniciar algo que nós vamos poder terminar. Então, até para você poder entrar num confronto que não seja inicialmente contra você, você tem que ter percebido ele antes, até para não errar. Às vezes o que você acha que é um confronto, uma tentativa de roubo, é uma prisão sendo efetuada por outro policial. O ideal é que nós nos identificamos adequadamente no momento da prisão, mas nem sempre isso acontece. Então, estar atento evita muitos erros. Para uma observação correta, você tem que se deslocar corretamente, se posicionar corretamente, né? Então, se eu tenho que perceber logo no início que algo ruim possa estar acontecendo, eu tenho que ter um bom campo de visão. Então, quando eu vou sentar num restaurante, não é clichê. Sente em lugares que permitam uma boa observação. Quando você vai sair de uma garagem, entrar numa garagem com um carro, preferencialmente saia de frente para a rua. Saia sempre observando as coisas. Se vocês pensarem bem, são inúmeros exemplos que temos na internet de cenas que você percebe que o policial entendeu o que está acontecendo e agiu, e isso desestabilizou os agressores, né? Temos exemplos práticos, inúmeros, tenho exemplos de vida meu, em que isso me salvou. Então, a maneira como eu me porto no restaurante, a maneira como eu me porto no próprio lugar de trabalho, quando estou fazendo local de crime, quando eu me desloco dentro de um local, de uma zona conflagrada, tudo importa quando a nossa segurança está em jogo. Se eu estou numa ação policial, tudo muda, lógico, se eu estou identificado ou não identificado. Se eu estou identificado, nós temos que entender que eu já faço parte do cenário plenamente identificado. Então, eu tenho um dever muito maior de fazer isso corretamente, porque eu já sou a parte fragilizada desse cenário, porque os inimigos já sabem quem eu sou. Então, quando eu me desloco em trabalho identificado, eu devo estar percebendo de onde pode vir a ameaça, de onde pode ser atacado, e principalmente onde eu posso me proteger.
Esse ver é uma interpretação constante do cenário à nossa volta. Aqui eu me protejo, ali eu não me protejo, aqui eu estou muito exposto, devo andar mais depressa, ali tem uma certa segurança, eu posso parar e observar o ambiente à minha volta, né? É uma atitude constante, não dá para fazer isso de vez em quando, eu tenho que estar sempre praticando. Quanto mais eu praticar, mais natural vai ser no meu dia a dia. Aí dentro do carro, eu vou falar muito de uma ocorrência que eu passei, que foi um arrastão na porta da escola das minhas filhas, alguns anos atrás. E eu estava dentro do carro, aguardando a chegada de um ônibus. Naquele momento, eu estava justamente brigando comigo mesmo para não abrir o celular, para não acessar o WhatsApp. Estava esperando a confirmação de um curso, de alguns trabalhos, estava numa fase intensa de trabalhos, e precisava saber se as coisas estavam acontecendo ou não. E eu estava brigando comigo mesmo. Falei, pô, não vou abrir o celular agora para ser mais um meme da internet, né? De alguém que se dançou fazendo a coisa errada na hora errada. Nesse momento, o marginal passou por mim e eu vi ele chegando. E aí as coisas acabam se desenvolvendo. Mas se eu não tivesse percebido, tivesse levado um susto, tudo de pior poderia ter acontecido. Então, se eu estou num carro, estou observando. Se eu estou andando a pé, estou observando. Se eu estou discreto, se não estou identificado, observo discretamente. Se eu estou identificado, observo sem me preocupar em ser discreto, porque eu já estou no cenário plenamente identificado. É difícil, é difícil. É uma mudança de hábito. Exige esforço, exige concentração. Mas é um aprendizado constante. A cada momento vai se tornar mais fácil, mais parte do seu procedimento comum, um verdadeiro hábito, e vai melhorar muito a sua condição de sobrevivência nesse cenário hostil que nós enfrentamos. Isso sempre fez parte da polícia. A polícia nunca pôde ficar moscando, nunca. Às vezes nós achamos que estamos passando o pior momento da vida, mas nunca foi fácil. O serviço policial é difícil. E antes dos confrontos, as pessoas iam se testando. Os antigos nos testavam muito. Então você estava numa rua, perguntava para você, qual é o nome dessa rua? Se você não sabia, já estava complicado. Então quando eu entro na rua, observo o nome da rua que estou andando a pé, é o mesmo de carro. Pode ter o GPS para facilitar, mas não precisa depender só do GPS. Só vejo o nome da rua pela placa, já vejo quem está no ambiente. Era muito cobrado, era isso. Qual é o nome dessa rua? Já tinha que falar, sem olhar em lugar nenhum. Pô, você viu aquele cara de vermelho? Vi. Mas não achei suspeito, não. O cara tá com a mala tal, entenderam? Isso era cobrado por quê? Porque os antigos sabiam que na hora do confronto, não adianta você tentar ensinar mais nada. Ou a pessoa chega mais preparada lá, ou vai dar tudo errado, né? E essa desconexão com o momento atual que nós vivemos, acho que piora muito isso. As pessoas passam muito mais tempo no mundo virtual do que focadas no que está à sua volta. Eu sei que as cobranças são grandes, eu sei que nós temos que responder até relatório pelo WhatsApp, quando acontece alguma coisa, né? Mesmo que seja um breve relato, mas isso não deve nos tirar atenção em momentos de tensão. Porque o nosso roteiro é o roteiro onde as piores coisas aconteceram. Nós estamos na investigação, não está na investigação, onde os crimes estão acontecendo com mais frequência. Nós não estamos em campo. Ah, eu estou fazendo perícia, eu vou estar fazendo perícia, onde aqueles crimes efetivamente aconteceram e precisam ser analisados. Eu estou fazendo patrulhamento, vou ser colocado para patrulhar onde tem mais crimes acontecendo. Então a nossa rotina não é uma rotina. Nosso trabalho diário é um trabalho que em tudo se afasta da visão que se tem de rotina, de constância, de frequência, é totalmente diferente. Nosso trabalho todos os dias deve estar sempre nos aprimorando e melhorando a nossa capacidade de observar o mundo à nossa volta. E aí quando me perguntarem, você viu se passou um carro assim por aqui? Eu sei se passou ou não. Ah, então, nós temos um local, chegou no local que aconteceu o crime, pô, os caras acabaram de fugir. Estavam com uma roupa vermelha, uma roupa azul, uma roupa amarela, e eu sei, pô, passou alguém por mim com uma roupa dessa cor, e entrou no ônibus tal. Ouvi uma pessoa com uma roupa dessa cor, dessas características que você está falando, entrando numa residência 100 metros atrás antes de eu chegar aqui.
ouvir eles na viagem, e não alguém que chega e não sabe de nada. Nenhum de nós quer não saber de nada. Nenhum de nós quer passar vergonha no trabalho. O objetivo aqui é que quando te falem com você, você tenha uma resposta adequada. E quando surgir o problema, que você saiba o que fazer. E esse ver também inclui interpretar, né? Como nós estamos falando desde isso, interpretar. É um veículo blindado? Quantas pessoas cabem dentro daquele veículo? É um veículo mais rápido que a minha viatura? É um veículo compatível com o local? Não é só um carro passando. Eu olho para o carro e interpreto o que está acontecendo. E as pessoas? São pessoas com capacidade ofensiva? São pessoas que parecem mais agressivas? São pessoas atentas ou desatentas? Né? Eu consigo, se der voz de prisão, correr atrás dessa pessoa? Ou é melhor cercar primeiro para fazer a prisão? Né? Porque se tiver que correr, ninguém vai conseguir alcançar. São avaliações assim que nós temos que fazer. E construções, então, é um hábito que tem que ser diário. Eu entro no lugar, por onde eu entrei e por onde eu consigo sair. Se tiver que pular uma janela, eu consigo. Se começar a prender alguém aqui dentro, essa pessoa vai sair facilmente? Onde são as saídas desse local? Alguém pode invadir o local enquanto você estiver lá? Parece algo obsessivo, mas é um trabalho mental que, se for feito de maneira constante, vai se tornar normal, volto a dizer. Então, quando eu entro no local, eu percebo o local. Quando eu estou diante de um carro, eu percebo o carro. Quando estou diante de pessoas, eu percebo as pessoas. Se for um breve resumo, o que nós buscamos é estar despertos. Não estar com a mente num futuro possível ou num passado que se enfrentou. Estou com a mente no momento presente. Eu tenho que estar atento. Eu gosto muito do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma prática milenar e essencial, porque nos ensina a prestar atenção nas coisas. Não tem nada mais motivador para você prestar atenção no momento presente que alguém tentando te estrangular. Como nós não estamos sempre no tatame lutando, eu falo para as pessoas que lutam, é muito mais fácil falar. Sempre vou falar muito de luta para vocês, que a luta nos ensina muita coisa. Nos ensina a imensa maioria das coisas que nós precisamos saber para o trabalho policial, com relação à postura, com relação a prestar atenção nas coisas. E a luta nos ensina nesse momento presente. Se você pensar em alguma coisa que não seja aquilo que você está tendo que fazer, você vai ser golpeado, você vai perder, você vai se machucar. Então eu tenho que estar com a atitude correta diante do problema, né? É importante isso, entender o cenário à minha volta, perceber, estar desperto. Eu não estou sonhando, não estou fora do momento presente, estou no momento presente, interpretando o local à minha volta e conseguindo assim melhorar a minha segurança e a segurança das pessoas que estão sob minha responsabilidade. O que mais diferencia um policial veterano de um policial novato em ação é a compreensão do cenário. Eu sempre tenho que compreender o cenário à minha volta. Sempre, sempre tenho que saber o que está errado, o que combina, o que não combina, o que pode, o que não pode, quais são os limites, o que pode acontecer comigo. Essa compreensão do cenário é uma observação constante do local, das pessoas, dos veículos, das construções, como eu falei. Eu entendo o que está acontecendo à minha volta. Se começar algum problema, eu já sei para onde eu tenho que me deslocar. Eu já sei quem pode me atacar. Eu já percebi, na observação, muito cuidadosa, quem são as pessoas que vão poder me ajudar ou não. Quem são as pessoas que vão tentar me prejudicar ou não. Para que lado eu consigo me deslocar com mais segurança. E também, nunca é demais falar, porque eu vou fazer uma operação em determinado local. Qual é o hospital mais próximo? Ele atende ferimentos provenientes de confronto? Porque às vezes tem um hospital próximo, mas ele não atende aquele tipo de ferimento. Nós perdemos um policial no Goiás assim, foi socorrido para o hospital que não fazia aquele tipo de atendimento, acabou indo para outro hospital e isso pode ter contribuído no óbito dele. E aí, é muito difícil, né? Então, temos que nos antecipar, né? Conhecer o local, conhecer a região, saber por onde eu consigo apoio ou não. E é um hábito constante. Se tornar isso um hábito verdadeiro, eu vou estar cada vez mais seguro nisso.
Começou um problema, mas eu já sei como me portar diante daquele problema. Eu já tinha percebido aquela possibilidade, né? Eu não vou, de repente, tendo que me afastar do local, cair uma situação pior. Eu não vou, de repente, tentando socorrer alguém, levar para um hospital em que nem tenha o socorro para esse colega, para essa pessoa, né? Eu não vou fazer a prisão e depois não conseguir explicar o que eu peguei com cada indivíduo. Eu vou esmiuçar isso melhor, mas basicamente é isso. Uma capacidade de sobrevivência e uma capacidade profissional ampliada. Nós temos que estar preparados para o pior. Temos que estar preparados para o pior. Nós treinamos para a pior situação. Se elas acontecerem, nós já estamos dominando o necessário para que possamos enfrentá-la adequadamente. Falamos do celular com mão fraca, que faz muita diferença, já salvou minha vida e eu faço sempre questão de reforçar com vocês. Mas não é só o celular. Se eu estou carregando uma sacola, carrego com a mão fraca. Se eu estou carregando material de trabalho, estamos falando aí com a perícia, muito material para carregar, um fotógrafo, muito material para carregar. E mesmo um operacional, às vezes, entra com material de arrombamento, material de invasão, prioriza a mão fraca. Prioriza sempre aquele lado que você não vai precisar imediatamente acessar. Mas se não é possível, eu já saio pensando, e se eu tiver que sacar a arma, como eu falei? Isso é uma constância no nosso raciocínio. Até porque envolve a proteção do seu armamento. Quando eu estou com a mão livre para sacar, também estou com essa mão, mesma mão livre para proteger o armamento de ser arrebatado, né? Isso, então, é muito importante. A maneira como eu me desloco e eu percebo o local, eu vou sempre analisando cada passo. Aqui é seguro, ali não é seguro. Aqui eu consigo ficar protegido, ali não. Daqui eu consigo me deslocar mais fácil naquela direção ou na outra. E principalmente, onde estão os outros membros da minha equipe, né? É uma atividade que, se eu faço no meu dia de folga, salva a minha vida e protege a minha família. E se eu faço no dia do trabalho, protege a minha equipe. Quanto mais membros da equipe forem se desenvolvendo assim, melhor fica a segurança de todos. Porque quando alguma coisa acontecer, vamos ser sinceros, às vezes você perde um componente numa equipe, da sua equipe, no meio de um tiroteio, você não sabe onde ele está, porque você não viu ele se deslocando. É horrível. Então eu tenho que ter essa compreensão do cenário, essa percepção, né, de onde está a minha equipe, para onde nós vamos. Tem que estar conversado sobre o que fazer. Muitas coisas muito angustiantes ou muito terríveis acabam acontecendo pela falta de pequenos hábitos que devem ser constantes e devem ser modificados. A vida policial exige essa mudança. Por exemplo, entrei numa comunidade, entrei numa residência. Qual a proteção que essas paredes proporcionam para mim? Isso muda, lógico. Nos anos 80, nos anos 90, né, quando eu comecei, estamos falando de calibres menores, menos velocidade, menos capacidade de penetração. Hoje nós estamos falando de calibres cada vez mais fortes, né, e um inimigo que não hesita em atirar. Então, o que aqui realmente me protege? Eu aprendi muito com Alan Brosnan. Alan Brosnan é um fundador da TIS, foi SS da Nova Zelândia, e nos deu algumas instruções em São Paulo aqui, foram fantásticas. Além do trabalho da TIS do Paraná, que sempre teve um efeito muito grande das forças policiais. O Alan Brosnan, numa incursão conosco, ele foi como observador. Quando ele descia da viatura, ele já se abrigava. Ele imediatamente se abrigava. Se acontecesse algum problema, ele já estava abrigado. Ele saía do abrigo para voltar para a viatura. Então, essa postura ensinou tanto naquela noite que eu sempre vou ter muita gratidão a ele. Porque fazia muita diferença desembarcar da viatura e já me abrigar. A ameaça aparecia, eu já estava abrigado. Já estava numa parede que oferecia minha proteção. Eu não ia ter que me deslocar na pior hora, né? Quando eu estava me deslocando dentro da comunidade, eu buscava pontos seguros, pontos seguros. Chegava no ponto seguro, estava sob cobertura, ia para outro ponto seguro. Isso é mais fácil no time operacional.
Mas e se eu estou numa equipe que não tem tanto esse cuidado? Não importa. Porque se eu estou me cuidando, eu melhorei a condição de proteção da equipe. Se eu começar a ter hábitos melhores e fazer isso melhor, outras pessoas acabam acompanhando esse comportamento, porque eles vão perceber que você vai ter menos problemas ao longo da sua vida. Então, volto a dizer, aonde é seguro me deslocar? Onde é perigoso me deslocar? Não foram poucos casos em que o confronto aconteceu e pegou alguém de surpresa e no pânico o policial correu para dentro da comunidade, na pior parte da comunidade, né? Não são as pessoas que moram lá, mas o formato do local que permite que você seja mais atacado ou não, e piora muito a chance do resgate, do apoio chegar onde você está, né? Se eu vou me deslocar, eu tenho que saber para onde eu estou indo e para onde eu posso ir. E em confronto, isso é muito mais importante do que nos momentos tranquilos. Mas é nos momentos tranquilos que eu vou estar construindo essa capacidade de melhorar a minha compreensão do cenário à minha volta. Quando eu sair da viatura e eu vou ver, né, volto a dizer, nós estamos trabalhando a letra V do vida, ver. Eu saio da viatura e eu não vou ter que me deslocar para outro local naquele momento, vou permanecer um pouco naquele local. Eu acho um local abrigado que me permita observar as vias à minha volta, de onde pode vir o perigo, observar as construções da minha volta, de onde pode vir um ataque, e, e principalmente ter alguma cobertura. Já fica no lugar que, se os problemas acontecerem, eu estou protegido. É um poste, é um muro, é atrás de um veículo, né? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo numa das últimas incursões que eu fiz, já pela DRAD, pela Delegacia de Apoio ao Esporte, que faz parte do DOP, Departamento de Operações Policiais Estratégicas, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós fomos fazer a intimação de um indivíduo que era testemunha de um fato, e a viatura era caracterizada, e era um local de altíssimo risco. Quando eu desci da viatura, eu observei a minha volta e me abriguei atrás de um poste. E ocorre que naquele local nós fomos cercados, quase cercados por um grupo de malfeitores, vamos falar assim, da região, ou simplesmente marginais. Só que quando eles começaram a se aproximar com o carro, eu já estava atrás do poste, abrigado, com a minha arma adequadamente empunhada e concentrado no que eles estavam fazendo. A minha equipe estava atrás de mim e ficou mais protegida para a minha atuação. Eles tiveram tempo de procurar abrigo quando começaram a se aproximar de nós, 4 indivíduos dentro de um carro, de maneira bem agressiva, né? Outros se movimentando no local, de uma viela para outra, mas abrigado, consciente, eu pude transmitir segurança para a minha equipe e transmitir efetividade para aqueles que nos cercavam. Imediatamente mudou a postura deles, eles recuaram, mudaram de caminho. O que poderia ter acontecido? Ninguém sabe. O que não aconteceu, nós sabemos. Foi tranquilo, foi seguro, não era o objetivo nosso naquela incursão, não prosseguimos perseguindo eles, porque não era viável naquele local, naquelas condições, mas ficamos seguros naquele momento. Então, estou passando aqui para vocês hábitos que realmente podem fazer a diferença na sua segurança, da sua equipe e da sua família. Reforçar que no ver, de ver, a discrição é algo que deve ser buscado. Mesmo que num determinado momento você trabalhe numa equipe de operações ou uma equipe que trabalhe plenamente identificada, isso muda totalmente quando você está com a sua família. E é muito importante que você perceba o cenário à sua volta quando você está com a sua família. Muito importante, muito mais importante. Diria que nossa missão sagrada é proteger nossa família, além de cumprir o nosso dever. Então, tenha o hábito de fazer isso de maneira discreta, né? É o famoso óculos escuro do polícia, né? Nós usamos óculos escuros com muita frequência para que as pessoas não se assustem que nós estamos olhando para elas. Mas se não for possível óculos escuro, faça de maneira discreta. Mas faça. Esteja sempre atento ao ambiente à sua volta e buscando essa discrição para que você consiga fazer a mesma coisa no seu dia de folga, sem se desgastar e sendo efetivo na proteção da sua família. E também pode acontecer
de ao longo da carreira, em todas as instituições policiais, existe aquele trabalho mais discreto, aquele trabalho que não é ostensivo. Então, você vai estar construindo com a discrição a capacidade de continuar fazendo isso onde quer que você trabalhe, além de conseguir fazer isso no momento que você está protegendo sua família. Sejamos discretos, mas estejamos sempre atentos. E como fazer isso discretamente? Observar, não mudar a feição, né? Não mudar a nossa atitude corporal. Volto a dizer, procure usar a mão fraca, procure fazer isso, mas não faça de maneira tão ostensiva. Né? Faça isso de maneira discreta, com naturalidade. Né? Parar sempre, não estar usando o celular na rua, como eu falei, no que usar com a mão fraca, mas sempre faz aquela observada em volta de você, perceba as situações, né? Vou estar entrando no lugar, olhe para as pessoas no lugar. Quanto mais eu fizer isso, mais natural vai ser e menos perceptível vai estar sendo. Lógico, para quem pensa em atacar, isso vai saltar aos olhos, porque ele vai entrar no cenário e você vai olhar para ele. Ele vai saber que você percebeu a entrada dele. Isso ajuda muito mais do que atrapalha, né? Mas não é porque você percebeu que você vai, né? Você percebeu. Tem um risco, você percebeu. Tem alguém diferente, você percebeu. Né? Não se exalte, né? Se controle, porque às vezes o maior problema vem depois desse indivíduo. Então, se eu fizer uma visão de túnel na primeira ameaça, eu não vou conseguir acompanhar as próximas. Então, sempre respirando de maneira tranquila, sempre observando a sua volta e compreendendo o cenário. Vamos ver o que está à nossa volta. Não vamos ser o famoso polícia olho de vidro, né? Nós falamos muito isso. Pô, o cara é polícia, mas o olho dele é de vidro. Ou seja, ele olha, mas não enxerga nada. Nós vamos aqui treinar para não sermos o policial olho de vidro. Vamos ser o policial com olhos de águia, né? É muita coisa, né? Mas é um aprendizado constante. Quanto mais eu fizer, mais eu vou melhorando, mais isso vai se tornando natural em mim e mais isso vai melhorando a minha condição de sobrevivência. É um aprendizado constante. Ah, puxa vida, eu perdi um detalhe. Ah, acabou minha vida. Não é assim. É um sinal que eu devo melhorar. Poxa, eu fui lá e não vi nada. Quando aconteceu, foi pior. Se nós sobrevivemos, então nós temos uma chance nova de aprendizado. O aprendizado é constante. A polícia vai nos transformar, que seja para melhor. Porque igual, ninguém sai desse trabalho, né? Então, paciência e persistência, que você vai ficar cada vez melhor se você buscar esse objetivo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu colega, para que ele também saiba mais sobre esse assunto. Vamos melhorar a nossa vida.